Já está certo. Os irmãos, os pessoal mais antigo, então tem aí o desenho de alguma página, alguma folha aí já? Eu tenho. Então fica mais fácil, irmãos. Agora que não tem, aproveita e copia, aproveita e copia. Vai ser necessário copiar outras coisas. Aqui eu estou colocando os mais necessários, tá, irmãos? Não é uma coisa completíssima. Só voltando, recapitulando. Vai, fale comigo. O espírito humano. O espírito humano tem fé, esperança e amor. e amor. São atributos do espírito, irmãos. São do espírito por quê? Porque eles não passam. 1 Coríntios 13 fala que a fé, a esperança e o amor permanecem. Por quê? Porque eles fazem parte da parte espiritual do ser humano. Então, são atributos que todo ser humano tem. Todos já falamos em outras aulas, explicamos. Todos têm fé, esperança e amor em algum tipo de nível. E aí, também faz parte do atributo do espírito humano, através do coração, a intuição e a consciência. Fala comigo, no coração. No coração. Fala no coração. No coração. A intuição e a consciência. Intuição e a consciência. Também faz parte do espírito humano, só que essa parte ela é ligada entre o espírito e a alma. Porque você precisa ter essa percepção na sua alma para você ser livre de muitas coisas. Então ele está no coração. Fala comigo, minha alma. Minha alma, Que é quem eu sou. que é quem eu sou, Está à vontade. está à vontade, O o intelecto, as emoções e sentimentos. as emoções e sentimentos. Para alguns isso aqui é misturado, tá? Mas na verdade um é resultado de outro. Eu vou entrar na outra hora. E no corpo nós temos o quê? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Isso aqui a gente aprendeu na escola. Mas entre a alma e o corpo, fala na minha mente. Na minha mente Estão os meus instintos. estão meus instintos. E aí nós temos alimentação, autoproteção, aquisição, comunhão, domínio e produção. E aí alguém pode pensar, mas o que tem a ver com a aula? Tem tudo a ver. Então, isso aqui é olhando o homem de uma forma simples. De uma forma simples. Né? Então esse é o homem de Gênesis 2:7, que é uma alma vivente. Alma vivente. Uma alma vivente.
E também 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Eita, hoje está uma bênção aqui. Alguém lê para mim 1 Tessalonicenses 5, 23 e Gênesis 2, 7. Primeiro Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Qualquer um dos irmãos. Isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Positivo. Então, o Senhor Deus soprou sobre o homem. O homem aí é o quê? Formou o Senhor Deus. Volta lá, Gênesis 2. Volta lá. Gênesis 2, 7. Olha lá. E formou o Senhor Deus o homem. Esse formar, Deus formando o homem do pó da terra, está falando de qual parte do homem? Na narina foi onde ele soprou, mas do formar o homem, qual parte dessa tricotomia? O corpo, certo? Então, a formação é o corpo. Ele formou o corpo. A palavra, lembra lá da aula que eu falei sobre criar, que é bará, e formar, azar. Então, bará é do inexistente, quando Deus cria. Formação é daquilo que existe. Então, aí é mais uma das provas. Formou do pó da terra. Então Deus faz do pó da terra, forma o corpo. E aí ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Fôlego de vida. O fôlego de vida é o quê? Dentro da tricotomia. Ó. Do pó da terra, eu vou colocar aqui, ó. Gênesis 2,7, né? O de vermelho para a gente identificar. Gênesis 2,7. Pó da terra. Beleza. E aqui, alma, fala assim comigo, fôlego de vida. Fôlego de vida. Fala espírito humano. Espírito humano. Então, o fôlego de vida que foi soprado por Deus. A palavra soprou ali é o Espírito de Deus trazendo o sopro é o Espírito. O Espírito de Deus trouxe o fôlego de vida. Fôlego de vida, irmão, é aquilo que você... Um dia você vai soltar ele de volta. Você hoje tem o fôlego de vida, mas um dia você vai expirar. Isso aí vai voltar. Aí vai cumprir o que Salomão disse. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Quando você expira, é o seu espírito de vida que volta para Deus. Ou seja, o fôlego de vida que ele te deu no início da sua vida, ele vai pegar de volta. Fala assim, é o meu espírito humano. É o meu espírito humano. Então aqui o fôlego de vida é o espírito humano. Estamos identificando cada parte. E aí só sobrou uma última coisa. E o homem foi feito alma vivente. Então o texto está muito claro. Então não tem nem o que... E aqui a alma vivente. Fala assim, é uma alma viva. E a partir do momento que essa alma foi criada, nunca mais ela morrerá. Fala para alguém que está do teu lado assim, fala, a sua alma, depois que foi criada, nunca morrerá. E aí a alma é a junção do quê? Do espírito com o corpo. Quando juntou-se o espírito com o corpo, formou-se a alma. Beleza, isso foi o primeiro homem, sim ou não? Sim. Primeiro homem, sim ou não? Sim. Eva foi feita de que forma? Clonada. Só que o clone de Deus é perfeito, dos homens fica tendo falha. Mas quem fez o clone foi o Criador. Ele fez perfeitamente. Então, da costela
do lado do homem, Deus tira do osso e faz, do osso da carne, e faz a mulher. Diga amém. Amém. Não foi formado no pó da terra. Foi criada ali da parte, formada a partir da lateral. Então é só para você imaginar o poder de Deus em ação. Como que de um osso com carne vai se formar uma mulher. E mais bonito que o homem, porque o homem é feio. Se você vê um homem falando de homem bonito, irmão, para com isso, né? Não dá pra chamar. O homem que fala que o homem é bonito é desconfiado. Brincadeira, tá? O homem é totalmente diferente estruturalmente da mulher, fisicamente, biologicamente, totalmente. A fisiologia do homem é totalmente diferente da mulher. E Deus faz a partir do homem a mulher. E essa mulher também é uma alma vivente. Como Deus fez? Não sei. Sei que Ele fez. A partir do homem. Só que Deus colocou uma lei natural. A lei natural é toda vez que um óvulo é fecundado por um sêmen, então nasce uma vida, sim ou não? Sim. Então, a partir do momento em que o óvulo é fecundado, ali nasce uma alma Vivente. Já está completo, espírito, alma e corpo. Isso é uma lei de Deus. Ou seja, fecundou uma semente no óvulo, Deus sopra naquele momento fôlego de vida. Ali torna-se uma alma vivente. Essa alma viverá eternamente. Porque a morte, fala comigo, a morte é separação. é separação. Quando você entende esse conceito? Quando você vai para Efésios 2, a partir do verso de número 1, põe aí na tela aí, por favor. Depois nós voltamos lá no Gênesis, no 1 Tessalonicenses. Ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e continua. Em outro tempo, segundo andaste, em outro tempo, segundo o curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar. Olha só, nós estávamos mortos, mas tinha corpo, alma e espírito. Andando na terra como alma vivente, sim ou não? Sim. Mas diante de Deus, considerados por Deus como Mortos. Por quê? Porque o pecado separa. As vossas iniquidades fazem separação. Separação. A morte é separação. O pecado faz o homem estar morto na presença de Deus, mesmo que o homem está vivendo com o espírito, alma e corpo funcionando perfeitamente. Mas para Deus ele está morto. Nos pecados e nas transgressões. Diga amém. Amém. Então, o que é a morte física? A morte física é o quê? A separação do espírito, alma e corpo. Fica separado. O espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó. E a alma vai seguir para o destino. Aí entra lá a aula de Lucas 16 que a gente passou já outro dia. Então, vai seguir o destino da alma. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. Mas os que alcançarem a ressurreição para a vida eterna, vão ter junto em seu ser toda essa tricotomia de novo, eternamente. Espírito, alma e corpo, tudo junto. Diga amém. Amém. Se você alcançar a ressurreição para a vida eterna, tudo isso vai estar junto de novo. Mas, vamos voltar. Eu só estava querendo mostrar para os irmãos que ele é plenamente separado só para Deus. Deus separa. Se não separar pela palavra, ele separa através da morte. Mas que é separado, é separado. E a morte eterna é o quê? Falei da morte física, a morte eterna, que é chamada na Bíblia de segunda morte. Primeira morte, morte física. Segunda morte, a morte eterna. O que é a morte eterna?
Fala comigo, separação separação eterna eterna de Deus. de Deus, Que é os que vão ressuscitar depois do julgamento para serem lançados no lago de fogo e lá viverão eternamente, na morte eterna. A alma deles, com o corpo, vai estar eternamente em tormentos. Isso é a segunda morte. Então, para mostrar mais uma vez dentro da Bíblia, que morte no conceito bíblico é a separação. Então, ou separação por meio do pecado, que é uma morte espiritual, não é uma morte literal. E depois temos a morte física e, por fim, a morte eterna, se não alcançarmos a ressurreição de vida eterna. Diga amém. amém, Diga amém. amém, Isso, mais alto. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos voltar ainda para a tricotomia. Tudo isso aqui é importante para poder chegar nesse ponto de Gálatas. 5:23. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Vai falar comigo, espírito e alma e corpo. corpo. Então não é corpo, alma e espírito. Toda vez que você for falar, muda o linguajar. A gente tem que santificar corpo, alma e espírito. Está errado. Não se santifica de fora para dentro, se santifica de dentro para fora. Se você começar pela posição errada, não vai dar certo. Ou é a moda de Deus, ou é a moda de Deus. Se formos fazer na nossa moda, vai dar errado. A santificação, fala comigo, a santificação começa no Espírito. Começa no Espírito. Passa pela alma. Passa pela alma E termina no corpo. e termina no corpo. Não estou dizendo que o corpo não tem que ser santificado. Tem que ser santificado tudo. Mas começando de dentro. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Ou seja, quando chegar o dia da vinda, tem que estar tudo pronto. Vai, fala para o irmão que está do lado, fala, quando chegar o dia da vinda. Quando chegar o dia da vida, Tem que estar tudo pronto. tem que estar tudo pronto. Então a oportunidade é hoje, a hora é agora, não é para depois. Olha para o irmão que está do lado, fala, esse assunto não é para depois. Esse assunto não é para depois. Glórias não a é para Deus. depois, é para agora, é para já. E aí, fala assim, só que eu fui criado. Só que Vai, fala com vontade, só que eu fui criado eu fui criada conforme Adão, conforme Adão, alma vivente. alma vivente. Fala assim, eu fui formado. Assim eu fui formado. Quando você nasceu do ventre da sua mãe, você não era uma alma vivente igual a Adão? Amém. Sim ou não? Sim, Fala assim, igualzinho a Adão. igualzinho Adão, Fala assim, nascido nascido da carne da carne e do sangue. e do sangue, Fala comigo, nascido nascido da vontade da vontade do varão e da varoa. do varão e da varoa. Ou não foi? Aí alguns vão falar, não, não foi não, porque minha mãe não me queria, meu pai não me queria. Se eles não quisessem tanto, eles tinham arrumado jeito de se precaver mais. Não queria, mas não se precaveu. Né? Foi a vontade do homem e da mulher, no final das contas. Não, mas eles se precaveram de tudo que é fogo, e mesmo assim eu não nasci. Eles tiveram a conjunção carnal? Tiveram. Eles tiveram o desejo deles? Tiveram. Então foi a vontade do varão e da Varoa. Por quê? Porque é uma ordem de Deus, crescer, frutificar, multiplicar e encher a terra. Quem criou os meios de não haver a forma de nascer o filho foram os homens. Mas se dependesse de Deus, irmão, vocês iam ver a terra mais povoada do que ela é. Então, o pessoal do Nordeste seguiu a Bíblia direitinho. Eita! 22, Minha avózinha teve 10. 10 e meu avô teve 12. Misericórdia. Olha, eles seguiram uma diferença. Vocês viram que a falta de tecnologia faz. Naquele tempo era bênção, para criar hoje em dia não vai não. Não, é bem de qualquer forma. O problema é os homens que vão piorando as coisas. Vamos lá. Então fala assim, fomos formados Fomos formados ao modelo de Adão. ao modelo de Adão. Só que esse Adão, que é a alma vivente, ele caiu.
E ele se corrompeu com o pecado. Fala assim, trouxe a corrupção. Trouxe a corrupção Trouxe a morte. e trouxe a morte. E já não era para existir morte. Porque se o homem escolhesse, em vez da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, eles viveriam eternamente. Eles passariam no teste que Deus fez com eles. Ah, pastor, era um teste? Era. Mesma coisa ele fez com Israel quando deu a lei. Subiu para o Monte Gerizim, as bênçãos. No Monte Ebal, as maldições. Escolhe, pois, a bênção para que viva. E aí depois nós temos o Calvário de novo. Tem o Bar Abas, o Filho do Pai, e tem Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí eles fazem o quê? Escolhem o filho do pai deles, né? O filho do pai deles, que era o diabo. Jesus fala para eles: o vosso pai é o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. E aí Jesus crucificado de novo. Sempre, sempre Deus está colocando a vida e a morte, e a pessoa escolhe. Fala assim, Deus capacita-nos. Deus nos capacita. Dá capacidade, dá para você a escolha. Então o Adão, alma vivente, se corrompeu, entrou a morte no mundo. Fala assim, sou uma alma vivente. Sou uma alma vivente, Com corpo corrompido. com corpo corrompido, Com alma corrompida. Com espírito corrompido. Que vai morrer. que vai morrer. Você vai morrer. A não ser que nós estivermos vivos por causa do arrebatamento da igreja. Aí nós não morreremos. Mas fora isso, estamos fadados à morte. Porque é necessário que isso aconteça. Por quê? Porque nós herdamos a corrupção física do Adão. Só que essa corrupção física não é só física. Afeta a alma e afeta o espírito. Então todo ser do homem está em pecado. E aí tem gente que fala, não, o pecado não afeta o espírito. Para de burrice, gente. Se uma pessoa se incorpora, o que incorporou nela foi espiritual ou físico? Espiritual. Espiritual. Um ser espiritual entrou dentro do espírito dela, da alma dela, do corpo dela. Como que não contaminou o espírito dela? O primeiro contato do espírito é no espírito. O espírito não sai entrando em uma alma e em um corpo. O primeiro contato de todo espírito é em um espírito. Aí já corrompeu. O camarada pratica idolatria. Vamos lá. O camarada pratica idolatria. O ídolo não é nada neste mundo, disse o apóstolo Paulo. Mas também disse que aqueles que sacrificam aos ídolos, sacrificam aos demônios. Então, se o cara está praticando idolatria, ele está entrando em contato com... Como não sujou o espírito dele? Se o espírito é o local da adoração. Adoração não é no corpo, adoração não é na alma. Adoração é no espírito. De novo, a adoração não é no corpo, a adoração não é na alma, a adoração é no espírito. O lugar de adorar é no espírito. Por quê? Porque é a eternidade que Deus colocou dentro do homem. Vocês estão aí? Então, não tem como, irmão, essa teoria aí de que o pecado não mancha o espírito, não mancha o espírito de quem falou, essa idiotice já está mais manchada do que de todo mundo. Então, o espírito é contaminado, a alma é contaminada, o corpo está contaminado por causa do pecado. Diga amém. Amém. Porque o pecado corrompeu o homem. Quando corrompeu, a maior prova da corrupção está no corpo, que vai ser a morte. Mas a alma está dentro da onde? Do corpo. E o espírito está onde? Dentro do corpo. O espírito da alma está lá no teu corpo. Tudo foi corrompido. Fala, tudo no homem. Tudo no homem Foi corrompido. foi corrompido. Então nós temos um problema. Nós somos uma alma vivente capenga. Por causa da corrupção. Fala assim, uma alma corrompida. Uma alma corrompida, Corpo corrompido. corpo corrompido, Espírito corrompido. espírito corrompido. Agora, como você vai se tornar santificado? Como você vai se santificar? Como você vai se tornar santo? Como que você vai conseguir viver uma vida na presença de Deus se automaticamente você é corrompido? No seu espírito, na sua alma, no seu corpo.
Aí não tem como Paulo não escrever miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele começa dizendo, ele encerra o versículo, o capítulo número 7 lá de Romanos 7, falando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças dou a Deus por Cristo Jesus. Então ele falou, teve alguém que me livrou do poder da morte, desse corpo da morte, o poder do corpo do pecado que se instalou dentro do homem, que foi outra aula que nós já tivemos. O corpo do pecado é a estrutura do pecado dentro do espírito, dentro da alma e dentro do corpo do homem. Então Paulo está falando que ele conseguiu descobrir que Cristo venceu isso por ele. Aí ele começa em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha para o irmão que está lá e diga assim, agora tem solução de problema. Agora tem solução de problemas. Mas para andar no Espírito, primeiro você tem que ter nascido de novo. Ninguém que não nasceu de novo pode andar no Espírito. Põe aí João 3, varão. Dorme na mesa não, varão. Alguma coisa dentro da gente. Como é o nome dele? João. Ô, João. João. Eu escuto ele, vou falar. João 3, João. João 3. Nem para ele disfarçar, é para o outro lado. É para o outro lado. João 3, verso 3. Ó, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Então, para poder ver o reino, que é ver pela fé, já falamos outro dia, João 3,5, vai. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus. E andar no Espírito é um privilégio para quem já nasceu de novo. Olha o 6, olha que maravilha esse texto. O que é nascido da carne é? Carne. Não, calma aí, de novo. O que é nascido da carne é? Carne. Que é só alma vivente. O que é nascido da carne é carne. O que nasceu da mãe e do pai. O que nasceu da mãe e do pai dele, da vontade da carne e do sangue, do varão e da varoa. O que é nascido da carne é carne. Só a alma vivente. Vai. E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Então, o que é nascido do Espírito é? Espírito. Então, olha para alguém que está dado e fala, e aí? E aí? Já descobriu que você é Espírito? Ou você ainda é carne? E agora? Porque você já percebeu que a maioria dos crentes, não, o ditado dos crentes, pastor, ó, ouve bem isso aqui, pastor já cansou de ouvir. Eu sou, mas irmão, a gente é carne. Ah, te descobri, miserável. Nasceu de novo não, né? Tá vendo? O nosso linguajar denuncia a nossa falta de conhecimento. Olha aqui, ó. O que é nascido da carne é? Carne. Mas o que é nascido do Espírito? Então pronto, se a Bíblia falou que é, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas olha para o irmão que está do lado e fala assim, eu sou Espírito, rapaz. Eu sou Espírito. Aí o cara vai olhar para você segundo a carne e fala, não, mas eu estou vendo a tua carne, é isso, é carne. Nossa, eu sou Espírito. Porque eu não nasci do mesmo jeito que eu nasci anteriormente. Quando eu nasci anteriormente da vontade da carne e do sangue, eu nasci da carne. Mas quando eu nasci da vontade de Deus, eu nasci no Espírito. Então eu sou Espírito e acabou. A Bíblia acabou de dizer isso para mim. Quem concorda com a Bíblia, diga amém forte. Amém. Então chega desse negócio, irmão, eu sou carne. Para, é desculpa para pecar. Ah, você sabe, não aguentei porque eu sou carne. Você não aguentou porque você quis pecar mesmo. Você decidiu fazer.
Não, mas eu tinha até vontade de fazer certo. Tinha vontade de fazer certo, mas fez errado, porque decidiu fazer errado. E na hora de assumir o pecado, tem que ser desse jeito. Deus, você ouviu que eu lutei, mas não consegui. Pequei e decidi errado. É assim que é oração. Não pode chegar, não, mas é porque eu sou carne. Não, eu sou espírito. Não é porque eu falei que eu deixei de ser espírito. Vocês estão aí? Amém. Parece meio herético, né, irmão? Mas não é, é a palavra. Mas a nossa mentalidade precisa ser mudada. Fala assim, senão eu nunca viverei o que Deus tem para mim. Romanos 12, verso de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, experimentar, provar, gozar, desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se a mente não for transformada, como que eu vou conseguir viver? Se a forma de viver é a transformação da mente. E aí, se eu não olhar para aquele texto de João 3,6 de forma séria, e acreditar dentro de mim que quando eu nasci de novo, eu nasci no Espírito e eu sou uma pessoa espiritual, minha vida com Deus não vai sair do raso nunca. Não sairá do raso. Ó, o que é nascido da carne é Carne. E o que é nascido do Espírito? Espírito. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15. Verso 45 e depois 46, do 45 até o 50. 45. Agora o menino pavilhão. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito. Alma vivente. Vamos voltar de novo. Metade participou, metade não. Assim também está escrito: o primeiro Adão foi feito em Alma vivente. certo? Primeiro Adão, alma vivente. E o último Adão, espírito. Por que primeiro Adão, segundo Adão? Primeiro Adão, último Adão. Por que essa linguagem? Por quê? Por quê? Porque Deus tinha feito Adão para ser eterno. Ele tornou-se. Não, mas de qualquer forma, inicialmente ele foi feito alma vivente. Mesmo que ele escolhesse da árvore da vida em vez do conhecimento do bem e do mal, ele era uma alma vivente. A essência dele é a alma vivente. Porque Deus soprou o fôlego de vida no corpo e ele torna-se uma alma. A essência dele é a alma vivente, a partir dali. Tem a diferença dele em Cristo. Boa. Gostei da sua questão. Fala, qual é a diferença? Vamos, irmão, qual a diferença? Qual a diferença? O primeiro Adão para o segundo. O primeiro Adão e o segundo. Volta lá para o texto do verso 45, jovem. Ó, o primeiro é alma vivente. Certo, alma vivente. Então temos aqui esse primeiro Adão, alma vivente. E o segundo Adão é o quê? Espírito vivificante.
Vamos lá, mas o segundo Adão não veio em corpo também? Cristo não teve que morrer no corpo, na cruz? Sim. Filipenses 2, 6. Estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, despojando-se da sua glória, tomou a forma de servo, que é o de homem, corpo, e na forma de homem, estando na forma de servo, como homem, se humilhou até a morte, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, para morrer fisicamente, precisa ter um corpo. Então, ele tinha corpo, sim ou não? Sim. Tinha corpo. A Bíblia em João diz: se alguém disser que Jesus Cristo não veio em carne, então esse é o espírito do anticristo. Então nós não podemos dizer que Jesus Cristo não veio em carne, ele tinha um corpo físico. Diga amém. Amém. Mas qual a diferença de um para o outro, para que um seja alma vivente e o outro espírito vivificante? Fala assim: Adão. Não, fala com vontade. Adão precisou que Deus soprasse soprasse fôlego de vida o fôlego de vida para ele se tornar uma alma vivente. Fala assim: o segundo Adão já era um espírito vivificante que tinha alma. Qual é a essência de Deus? João 4, 23, 24. Espiritual. Então, Deus tem na sua essência, dos seus atributos imutáveis, algumas qualificações. Não, pode pôr no 24 direto. Deus é Espírito. Cristo é Deus, sim ou não? Sim. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E então ele é Espírito. Ele já existia espiritualmente, é Espírito. Mas possui alma, porque cada alma da divindade. O Pai é uma alma, o verbo é uma alma, o Espírito é outra alma. São 3 almas, diga 3 almas. 3 almas em uma essência espiritual. Adão tem na sua essência a alma. Cristo tem na sua essência o Espírito. Segundo ponto, ele é espírito vivificante. O outro é alma vivente, é uma alma que vive. Esse é um espírito que dá vida. Então aqui já mostra a divindade de Cristo como o segundo Adão. Fala assim: cada um destes, vai falar com vontade, cada um desses são pais. Fala, são pais. Sem medo, são pais de uma raça. Então, um é pai de uma raça de almas viventes, o outro é um pai de uma raça de espíritos que foram vivificados. Você nasceu de novo? Amém. Você nasceu por causa de Jesus, sim ou não? Amém. Quando você creu na palavra, não foi isso? Então você nasceu da água e do Espírito. A água é a palavra. E o Espírito de Deus vindo no teu espírito humano. Nesse momento é que você nasce de novo. Glórias a ti, Pai. Quando você recebe a palavra que vem com a água que te purifica, para você nascer por meio dela, da palavra e do Espírito. E aí você nasceu de novo. Amém. E aí o que é nascido da carne é? Carne. Mas o que é nascido do Espírito é? Espírito. Então agora você consegue entender da onde que vem. Porque em Adão todos nós morremos, mas em Cristo todos nós somos vivificados. Fala para o irmão que está do lado, fala: você recebeu em Cristo vida. Você recebeu em Cristo vida. Então o teu espírito que estava morto, separado de Deus, reviveu. Glórias a Deus, aleluia. Então você nasceu de novo. Você recebeu a vida, fala assim: recebi. Azoe é a vida de Deus, irmão. A vida de Deus está dentro da tua vida. E aí o Espírito de Deus veio testificar no seu espírito que você é o Filho de Deus. E agora você tem
algo tremendo dentro da sua vida. Abre aí, Romanos 8. Vamos chegar já nos Gálatas, irmãos, para terminar. Bispo, solar é Zoe? Zoe, Z-O-E. Abre em Romanos 8, meus irmãos. Verso de número 8. Vamos lá. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nunca acha que você pode agradar a Deus a partir da tua alma, a partir do teu corpo. Não tem como. Tem que vir do Espírito. Amém. A tua parte espiritual. É só assim que o homem consegue agradar a Deus. Não tem outro jeito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Desista, irmão. Desista que você não vai conseguir agradar a Deus vivendo na carne. Estou falando desistir de andar na carne, não desistir de agradar a Deus. Tem gente que pode entender errado, né? 8, 9. Ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então esse Espírito aí é o Espírito de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então olha para alguém que está do lado e fala: os não nascidos de novo. Os não nascidos de novo Não tem o Espírito de Deus. não têm Espírito de Deus. Mas Paulo estava falando com a igreja, então ele acreditava que eles tinham Espírito. Aí ele dá um porém. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. O que ele está querendo dizer? Eu sei que no meio dos crentes tem gente que ainda não nasceu de novo. Aderiram à religião, aderiram aos costumes da igreja, aderiram às tradições recebidas, aderiram às normas ministeriais, aderiram aos preceitos que precisam para ser um ministro de Deus, conforme a instituição, mas ainda não nasceram de novo alguns. Essa é a parte triste, porque todos nós que estamos aqui reunidos, todos, sem exceção, todos devem ter nascido de novo. Porque não é um culto evangelístico, é de ensino para crente. Então, Glórias a Deus. O que é se esperado é que todos nós já tenhamos tido o novo nascimento. Aleluia. Eu creio que todos aqui já nasceram de novo. Amém. Olha lá. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Então o que nos garante como cristãos é que o Espírito de Cristo está em nós. Por que Espírito de Cristo? Sendo que no versículo, no mesmo versículo, um pouco acima está dizendo Espírito de Deus. Vamos lá. É outro Espírito? Eu já falei para os irmãos aqui, né, que os irmãos colocavam 7 camisas. Só Deus. Né? Já falei para os irmãos aqui? Era na igreja que eu congreguei na igreja. Mas não era o pastor que ensinava, não. Os jovens que criaram essa doutrina lá e um fez, e aí porque os outros se espelhavam nesse outro jovem, e aí todo mundo foi indo junto, porque o jovem era de oração, cheio de Deus. Aí ele inventou essa heresia aí. Até o pastor Meu amigo, o dia que ele der essa aula, acabaram comigo. Não, mas ele mesmo já deu risada depois disso aí que ele vai ver. Aí ele colocava 7 camisas, ele disse que era para ter os 7 Espíritos de Deus. E um monte de jovem começou. Eu tentei, irmão, mas 7 camisas era muito, não dava não. Eu era jovem, também tentei, usava 3. Era o jeito que a gente achava que era santidade. Pronto. Aí então, um era para o Espírito do Senhor Jeová, outro para o Espírito de sabedoria, outro para o Espírito de inteligência, outro para o Espírito de conselho, outro para o Espírito de fortaleza, outro para o Espírito de conhecimento, outro para o Espírito de temor do Senhor. E o que o Espírito ia querer, camisa, irmão?
Idiotice. Acho que fala que é para revestir, né? Meu Deus É. do céu. É isso mesmo. Da onde surgiu isso? Eu estou tentando, um dia eu vou perguntar para ele, falar, Barão, como surgiu essa brilhante ideia? Beleza. Não é por causa dos 7 Espíritos de Deus, de Isaías 11:2 lá, certo? Então o cara achou que era assim. Mas quando você crê em Jesus, o Espírito de Deus vem morar em você, a plenitude do Espírito, que 7 fala de plenitude. E ali mostra 7 manifestações do Espírito de Deus, 7 ramificações de manifestação. Que depois vai ter mais 7, cada um operando 49 operações. Mas aí o negócio vai e cria essa ideia. Então, esse Espírito de Cristo é outro Espírito ou é o mesmo Espírito? É o mesmo. Por que um está falando Espírito de Deus e depois o Espírito de Cristo? Porque o Pai que enviou e porque o Filho que rogou o Pai. E é o mesmo Espírito que habitava em Cristo enquanto ele estava como homem na terra, que ele tinha se despojado da glória, deixando de usar os atributos da divindade, mesmo tendo eles, deixando de usar para poder ser guiado pelo Espírito. Então, por isso é o Espírito de Cristo também. Então, tudo isso, irmão, isso aí surge heresia, porque tem gente que fala que é outro Espírito. Já ouvi também isso. 9:10, verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Porque o pecado já te corrompeu uma vez, sim ou não? Sim, o pecado já te corrompeu uma vez, então o corpo já está morto, por isso que todo homem tem que morrer. Mas os que estarão vivos para o arrebatamento, a vida de Deus que está dentro dele, que começou no espírito, que passou pelo coração, atravessou a alma, passou pela mente, vai revestir o corpo dele. Então aquilo que é morto será absorvido pela vida, que é o que Paulo também vai falar em 1 Coríntios 15. Mas por todos os efeitos, quem não estiver vivo tem que passar pela morte, porque o corpo já está corrompido e morto por causa do pecado. Mas olha só o que o texto diz: mas o espírito vive por causa da justiça. Que justiça é essa? Hoje está tendo uma recapitulação de almas, né? Que justiça é essa? A justiça de Deus. Quantas justiças de Deus existem? A justiça que é pela onde? Pela fé. Pela fé. E qual é a outra justiça sem ser a pela fé? Não, a da fé é a mesma da graça. Fala assim: justiça pela lei, justiça pela fé. Romanos 10, está em Romanos 10. Os irmãos discorrem ali a partir do versículo número 5. Então, a justiça que é pela lei diz: o homem que fizer estes mandamentos, cumprir esses juízos, por eles viverá. Que é Levítico 18:5 também. Mas a justiça que é pela fé é aquela que crê que Cristo atravessou do outro lado para resgatar-nos da morte. Ele vem, morre, ressuscita para nos resgatar do poder da morte. Diga amém. Amém. Essa é a justiça da fé que nós pregamos. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo de número 10. Que com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Então é essa mesma justiça. O Espírito vive por causa de qual justiça? Justiça pela fé. Verso 11. Não, ele está vivo, ele está vivo. Não, filho, 11. Aí. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito que trouxe Jesus da ressurreição também vai te ressuscitar no dia da ressurreição para a vida eterna. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai, 8:12. De maneira que, irmãos,
somos devedores, ó. Você já deve. Olha para o irmão que está lá e fala, ô devedor. Paga a tua dívida. Você estava com vontade de falar isso para alguém, né? Mas não é dívida carnal, ó. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo. Próximo. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, fala assim, o Espírito não me força. O Espírito não me força, Mas me capacita. mas me capacita. Ou seja, vai depender da sua vontade unir-se ao Espírito para poder fazer isso. Você tem que pegar a tua vontade, unir ela à vontade do Espírito. Falar, Espírito, eu me rendo da tua vontade, então eu vou viver o que o Senhor tem para me viver. Mas se pelo Espírito, você ouviu o que o Espírito fala, você atendeu o que o Espírito te diz, o que o Espírito te guiar, você deixar ser guiado. O que ele te convencer, você deixar ser convencido. Não rejeitar o que o Espírito ministra. Porque aí é a diferença, irmão. A única diferença do crente para o ímpio é essa. Nós temos o Espírito Santo e eles não. E essa única diferença é a maior de todas as diferenças. Porque isso resulta em vida eterna ou morte eterna. Vocês estão aí de verdade? Ó, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, tereis vida em Deus. Pelo Espírito, tem que mortificar. Fala assim, tornar morto as obras do corpo. Ora, irmão, eu tenho que tornar morto que obra do corpo? Tomar sorvete é uma obra que me mata espiritualmente? Não, mas te mata fisicamente. Irmão. O trigão que todo mundo gosta, o trigo novo aí, que é um trigo que prejudica demais a saúde, não é igual ao trigo antigo. Não mata a gente espiritualmente, só mata o corpo. A gente vai assim, auto-envenenando. Mas vai. Mas o que ele está falando aqui de mortificar as obras do corpo, não são as coisas que são físicas que trazem morte física, são as que trazem morte espiritual. Mortificar as obras do corpo ali, está falando de mortificar as obras carnais, porque lá no começo ele fala que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então fala assim, as obras do corpo, que ele está falando, são obras da minha alma, o meu corpo, em desequilíbrio. E aí não é um desequilíbrio só no sentido físico. O camarada gosta de comer fruta. Tá vendo? Eu tenho uns amigos, irmão. O prato, quando o camarada faz o prato, fica aquela montanha assim, aí o cara come e repete, irmão. Sem brincadeira, eu tenho pelo menos uns 2 amigos assim. Eu também gosto de comer bastante. Top. Não, mas não é esse desequilíbrio que eu estou falando. Não é esse desequilíbrio. Vai para o 14, que nós já vamos entrar nos desequilíbrios. Versículo 14. Vamos trocar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então diga amém. Então, irmãos, as obras da carne lá e o fruto do Espírito, fala assim, diga assim comigo, as obras da carne
Fala assim, são pecado. Pecado. Então, as obras da carne, resumindo, pecado. Ou iniquidade, ou transgressão, ou delito, ou prevaricação, ou perversidade, ou qual forma de pecado ou linguagem que classifique o pecado, alcance, vai estar lá nas obras da carne. Fala assim, fala assim. Fala assim, o meu homem exterior. Meu homem exterior. Fala assim, meu homem exterior é a minha alma com o meu corpo em estado normal. Então a sua alma com o seu corpo é o teu homem exterior. Ele não está em desequilíbrio. Quando a Bíblia chama de homem exterior, ele está mostrando uma alma com o corpo equilibrada. Quando a Bíblia chama de carne, a carne é a tua alma com o teu corpo em desequilíbrio dos instintos da tua alma com os sentidos do teu corpo. Fala comigo, a minha alma e o meu corpo estão desequilibrados. Os instintos e os sentidos é o que a Bíblia chama de carne. Se tiver desequilibrado, carne. Se tiver equilibrado, homem exterior. E Paulo vai dizer, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. O que Paulo está querendo dizer com essas palavras? O homem exterior se corrompe. Ele tem fraquezas, ele tem debilidades do corpo. Então ele se corrompe aqui não é no sentido do pecado, tá, irmão? Você chegar no Romanos lá, você vai ver que não é sentido do pecado, porque ele não tem a ver no texto ali com o pecado, está falando das fragilidades humanas da vida, esse corromper-se. Diga amém. Porque algumas traduções traduzem até como enfraquece. Ainda que o nosso homem exterior se enfraqueça, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, esse homem exterior, ele fica fraco, ele fica enfermo, ele tem dificuldades de não conseguir fazer tantas coisas. Isso é o corromper do homem exterior. Mas ele ainda está em equilíbrio. Agora, se a Bíblia chamou de carne, é porque desequilibrou a alma com o corpo. Diga amém. Amém. E o que é o seu homem interior? O seu homem interior é essa parte aqui, ó. O seu espírito com a sua alma. Isso é o seu homem interior. Homem interior. Diga amém. Amém. Então, o homem interior, todo dia ele se renova. Todo dia. O seu homem interior, todo dia quer Deus. Fala para alguém que está do lado. Fala assim, todo dia. Todo dia. Seu homem interior. Seu homem interior quer Deus. Quer Deus. Todo dia. Você nasceu de novo. Esse homem interior é renovado. Todo dia. Por isso que você sofre quando você peca. O Espírito Santo começa a te entristecer, ele entristece o teu homem interior. Para que você volte e se arrependa, se humilhe. Só que, vamos mostrar isso aqui na prática. Porque aqui nós temos o que, ó? No Romanos... Você tirou daí, moça? Volta aí. Romanos 8. 14. Ó, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. De novo. Qual a palavra usada para filhos aí? Outro dia eu falei. As palavras principais para filhos é tecnon, nefios e uios. Tecnon é uma palavra técnica do grego de filho que serve
tanto para os filhos recém-nascidos, os bebês, aquelas criancinhas de Jesus, quanto para os maduros. Não importa, quando você chegar, tiver um texto técnico, vai servir para ambos. Se você achar nefios é para os infantes, para as crianças, para aquelas que não conseguem discernir as coisas. Agora, uios é só para filhos amadurecidos. Fala comigo, filhos maduros. Filhos maduros. E a palavra usada aqui em 8,14 é uios, que é filhos amadurecidos. Então, se alguém olha assim, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ele fala logo, eu não sou, porque eu não sou guiado, eu não consigo fazer nada que Deus quer. Não pode causar problema na cabeça de alguém? Por quê? Porque ela está vendo só a tradução do português. Mas no original é uios, que é o filho maduro. O filho maduro é guiado pelo Espírito. Ele conseguiu deixar o Espírito de Deus. Fala assim, o Espírito testifica com o meu Espírito de que eu sou um filho de Deus. E aí vai estar no 15, ó. Porque, aí no 15, porque não haveis recebido o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, senão que haveis recebido o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. No 16, o mesmo Espírito dá testemunho para o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Diga amém. Amém. E aqui o filhos, esse último filhos aí do versículo 16, já não é mais uios, é tecno, que é usado tanto para os filhos infantes quanto para os filhos maduros. Então, se você nasceu de novo, você é um filho. Fala assim, se eu nasci de novo, sou um filho. E já chamo Deus de Pai. Só que a diferença está aqui. Você só nasceu de novo para chamar Deus de Pai, ou você nasceu de novo para deixar Deus te guiar? Vou perguntar de novo. Não precisa responder, você vai responder inteiramente. Se você já nasceu de novo, você nasceu de novo só para chamar Deus de Pai e ser de verdade, não ser igual o povo que está no boteco, a inteira, o ladrão que vai assaltar e antes faz uma oração chamando Deus de Pai. Não é esse tipo de pai que a gente chama. É pai de verdade, porque recebemos o Espírito de adoção de filho. Então você nasceu de novo, você recebe no seu Espírito a testificação do Espírito de Deus e você chama Deus de Pai. E Deus te chama de filho naquela mesma hora. Você é pai e filho, é pai e filho. Mas você nasceu de novo só para chamar Deus de Pai ou também para que o Espírito de Deus te guie? Porque se Deus chama todos nós de filhos, como tecno, são filhos, Ele está olhando para os infantes, Ele está olhando para os adultos, para os filhos maduros, e está tratando todos do mesmo ponto, como filhos, que receberam o Espírito de adoção. Só que no verso 14 é diferente, porque os que deixam ser guiados pelo Espírito, estes são uios, são maduros. Como eu sei que eu amadureci espiritualmente? O quanto eu sou guiado pelo Espírito. O quanto o Espírito de Deus tem liberdade dentro da minha vida. Aleluia. O quanto o Espírito de Deus pode fluir em mim e através de mim. Então são perguntas que a gente tem que parar e responder para a gente mesmo, para analisar a nossa própria vida espiritual e ver onde que a gente precisa melhorar. Diga. Oxi, fez assim, é pregador também, já está aí. Isso aqui é muito violento, irmão. Glória a Deus. Porque quando você olhar para esse quadro aqui e ver os instintos da tua alma através da mente, com os sentidos do teu corpo, e se eles estiverem totalmente desequilibrados, é porque você ainda é infante, ainda é um nefio.
Abre em Gálatas 4. Eu não consigo chegar em Gálatas 5 se eu não tratar tudo isso aqui antes. Bem que é mais uma recapitulação, né? Do que um tratamento direto. Ó! Eita, mas eu tinha que ter colocado aqui na mente também. Gálatas 4, todos já acharam? Ó, enquanto o herdeiro é menino, chuta qual é a palavra aí para o menino? Nefios. Enquanto o herdeiro é nefio, menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você conseguiu pegar essa linguagem? Quando Deus olha para um filho dele, ele espera um filho maduro que não age como um escravo, mas que age como alguém que é senhor. A nossa vida. Glória a Deus. Deus está no céu, sim ou não? Sim. Jesus veio como homem, como filho, ele administrou as coisas do Pai, sim ou não? Sim. Você lembra que ele estava com 12 anos cuidando das coisas do Pai? 12 anos de idade. 12 anos de idade ele estava cuidando das coisas do Pai. Não vou nem falar dele usando o senhorio dele em tudo, na natureza para mudar situações naturais, como o Senhor de tudo, e não usando os atributos da divindade, porque ele tinha vindo na sua kenosis, que é esvaziado da sua glória, tinha feito um pacto de não utilizar os atributos divinos enquanto como homem. Ele tinha os atributos, mas não usava. Então tudo que ele fez como homem cheio do Espírito de Deus, usando a autoridade de filho. E o que Deus espera de nós? Que nós alcancemos a mentalidade de Cristo. Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. Que é essa daqui, ó, de ser Senhor. Não estou falando que você vai se achar Deus, nem que você vai se adorar. Tem que entender também. Tá? Posição da autoridade dada por Deus. De senhorio, não de escravo. Não sou mais escravo. Eu não sirvo mais o pecado. Eu já venci o pecado. Eu vivo a vida de Deus. Eu estou numa posição diferente. Eu estou numa posição acima dos homens normais. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Não tem outra forma de explicar isso aqui. 4:2. 2. Olha lá, o menino está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Enquanto não houver maturidade espiritual no crente, ele sempre vai estar dependendo dos outros para tudo. Espiritualmente. Enquanto não crescer espiritualmente, não, você vai ter que sempre ter alguém lá para ficar te tratando que nem um bebezinho, dando a papinha. Não é aí o lugar de você fazer isso, você tem que fazer assim. Ó, 3. Assim também nós, quando éramos meninos, ó a linguagem de Paulo, um dia eu fui menino, eu não sou mais. Lembra outro texto de Paulo? Quando era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, até que cheguei a ser homem. Então eu acabei com as coisas de menino. Olha para alguém que está do lado e fala, chega. Já passou o tempo. De ser nefio. De ser menino. É tempo de ser ulhos. É isso, ser maduro espiritualmente. Se você tem mais de 2 anos de crente, irmão, você não pode mais ser um nefio.
Não pode, não pode, não pode. Você não pode estar dando trabalho para o seu pastor. Você tem que estar ajudando o teu pastor a trabalhar. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Verso 4. 4, passa no 4. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vai. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vai. Assim, já não é mais escravo, mas filho. Se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Então, a herança de Deus... Fala para o irmão que está do teu lado, fala, a herança de Deus, não se desfruta, na glória. Na glória. Fala, se desfruta aqui agora. Desfruta aqui agora. Paulo fala que nós reinamos em Cristo, por Cristo, em vida, não é no porvir. Do que ele está falando? Da nossa vida espiritual, irmão. Como anda esse trem aí? Já curou pelo menos uma dor de cabeça no nome de Jesus e alguém? Já expulsou pelo menos um demônio? Fala assim, o filho que se amadurece, pode usar a herança. Porque você não vai ser igual o pródigo que vai pedir herança e vai para longe do pai. Você vai usar da herança junto do pai, pelo Espírito do Pai que está em você, pelo Espírito de Cristo em você. Então você não vai desperdiçar as coisas de Deus. Você vai usar as coisas de Deus não para a sua glória, mas para a glória do seu pai. Você já viu tanto de menino que tem, irmão? Eles pegaram os presentes do reino de Deus, os presentes de Deus, a herança de Deus, e eles ficam fazendo glória para se promover. Meu Deus. Eles usam o talento de Deus para autopromoção. E alguns com o talento de Deus se autopromoveram, se promoveram tanto, que depois eles se esqueceram de Deus, abandonaram Deus e estão comendo bolota de porco aí, que eles não ficaram nem com desejo de comer, eles comeram mesmo. O pródigo ficou com desejo, mas não conseguiu nem comer. Tem uns que estão comendo, se desfrutando com as porquices desse mundo, com as sujeiras, com as imundícias dessa vida, usando os talentos de Deus para essas coisas, usando a herança de Deus para essas coisas, porque quando eles receberam, eles estavam amadurecidos, mas depois se corromperam. Então é possível que alguém já amadurecido se corrompa, mas aí ele pode se arrepender e voltar ao estado original dele. Mas tem pessoas que nunca evoluíram da meninice para a maturidade. Tem gente que nunca saiu das fofocas, tem gente que nunca saiu das brigas, nunca saiu das contendas, nunca saiu de deixar de acreditar em toda heresia que parece. Eu não falei para os irmãos que eu não acreditei, mas eu era menino. Eu era um novo prometido. Eu estava na fase do leitinho, aprender a instrução, receber a palavra. Mas como que o cara vai conseguir continuar a vida dele toda acreditando em algo que não existe? Um fundamento, um alicerce, uma verdade. Mas tem gente que estão iludidos com várias coisas. Nasceram de novo, mas não amadureceram. Fala assim, Gálatas 5. Gálatas 5. Obras da carne. Obra da carne. Frutos do Espírito. Mostram cristãos. Mostram cristãos. Canais e espirituais. Fala assim, mostram meninos. E mostram maduros. Vamos pegar só um exemplo rápido aqui para nós. Ó, se andar na carne é o meu instinto, um dos meus instintos ou mais deles, da minha mente, que faz parte da minha alma, com os sentidos do meu corpo de forma corrompida,
Alguém fala um dos pecados da lista aí. Qualquer um que vocês acharem na lista. Romanos, Gálatas 5. A lista das obras da carne. Inveja. Hã? Inveja. Inveja. Vamos analisar a inveja, irmão. Inveja. Quais são os nossos instintos? Alimentação, autoproteção, aquisição, comunhão, domínio e reprodução. Qual destes aqui podem estar desequilibrados na inveja? Comunhão está desequilibrado na inveja. Porque o invejoso não tem comunhão do alvo da inveja dele. Verdade. Segundo ponto, domínio. A inveja quer dominar o que o outro possui. A aquisição entra junto também. Na inveja, falando de inveja. Dependendo do ponto da inveja e qual área da inveja que essa pessoa tem, pode acrescentar aqui dos instintos. Qual o sentido do corpo pelo qual veio a inveja? Pode ser pelo que ela ouviu, pode ser pelo que ela viu. Vocês estão aí? Amém. Outro exemplo, outro pecado da lista aí. Vamos lá. Hã? Lascívia, sensualidade. Sensualidade. Então vai entrar no instinto da reprodução desequilibrada, porque a sensualidade tanto do homem quanto da mulher é para o seu cônjuge. Vocês estão aí? Amém. Vai estragar o da comunhão também, porque pode causar intrigas entre pessoas, entre casais, entre famílias, por causa. Um exemplo, o homem chegou, vamos falar dos malhadores, né? Porque eu, gordinho, com roupa colada, mas todo mundo dá risada só de mim. Beleza. Se eu chegar de baby look, é que eles vão fazer. Sim. Não é, irmão? Mas se chegar o bombadão, as irmãs, Jesus me livre. Acabou, irmão. Não vem com conversa, você é mulher. Você está no corpo físico ainda. Você ainda está no corpo físico. Se você estiver muito bem com Deus, você não vai nem. Você tira de letra. Mas se você estiver um pouquinho meio desequilibrado, Barro, você mente junto. bateu o olho, Né? sangue, fogo, coluna de fumaça. Quando eu era novo convertido, irmão, eu fui no culto. Aí estava acabando o culto. Quando acabou o culto, a jovem vinha no corredor da igreja com a saia caiada aqui. Aqui, o taio. Não é jovem. Eu era jovem e era novo convertido para terminar. Então não puxou a perna, seu Jesus. Pode. Um novo convertido, irmão, saindo do mundão. E a jovem com o taio da racha dela aqui em cima, aqui, irmão. Quando ela deu um passo que a perna apareceu, Jesus, misericórdia. Eu já arrumei um jeito de sair fora de perto, irmão, porque se o cara fica, ele vai ser tentado a conversar com você, do jeito que ela é carnal no final. Ia dar carne para todo mundo. Não, acabou, não tem conversa fiada, é o que acontece. Fugir da aparência do mal. Se você sabe a sua fraqueza, sua fragilidade, sua debilidade, você viu que você vai ser tentado nela, sai daí. Se você ficar lá, vai dar problema. Então, a lascívia vai entrar no instinto da reprodução, vai entrar no instinto da comunhão. Mas esse pode vir, e na maioria das vezes vai vir pela visão. Pela visão. Mais outro, mais outro. Não, rancor não, você disse que está aqui. Mas o rancor vai quebrar, ó, o rancor vai entrar aqui, ó, na comunhão, porque vai atrapalhar a comunhão do irmão com o outro. Deixa eu ver. Vai na comunhão e também vai entrar mais para o lado de tato, porque não vai ter aproximação. Vai. Próximo. Ódio.
Hã? Ódio. Ódio. É. Vamos lá, tem qual parte do verso? Vamos lá. Verso? É 20. Meu versículo todo. Deve ser no Iras ali, né? Idolatria, feitiçaria, Ah, ódio. tá, Terceiro. inimizade, ódio. Inimizade. De novo, todos esses aí que tem a ver com problema com o irmão, vai entrar sempre na parte de comunhão. A inimizade pode surgir por vários fatores. E aí ela pode entrar por fator de autoproteção, o cara querer proteger alguém que ele ama ou proteger a si próprio, ele pode criar uma inimizade com alguém. Por causa de uma aquisição, o camarada também pode criar inimizade. Essa daí é complicada, ele vai em vários cantos, vai perder a comunhão. Por causa de domínio, o camarada querer dominar algo também vai poder entrar, vai ficar de fora da reprodução. E aí pode ser por algo que ouviu, pode ser por algo que viu, pode ser por um tato onde tocou alguma coisa, chegou próximo de algo. Algum de outra categoria que entrou muito. Lutonaria. Hã? Lutonaria é complicado. Facções vai entrar no mesmo sentido desse das inimizades, porque é onde saem os grupinhos, né? Os partidos. E aí sempre vai ter influência na comunhão. Essa igreja quer dizer, pastor? Hã? Igreja. Como? Igreja. Pelejas é as brigas. Que vão acontecer. Então vai entrar, todos esses eles estão separados em blocos aí, vocês estão vendo? De certos tipos. Agora o pastor falou um bom, glutonaria. Glutonaria. Ele vai atrapalhar o quê? Vai alcançar a alimentação, o estilo de alimentação. Não, aqui é autoproteção. Não vou chegar a entrar aqui. Desequilibra a alimentação, mas pode ser influenciado pela visão, pelo paladar, com certeza, pelo olfato, porque é aquilo que ele sente o cheiro. E aí, a glutonaria da Bíblia é pior do que o que a gente chama de glutonaria. Fala por quê? Eu acho que os irmãos já falaram, que os romanos, eles vinham das cruzadas deles, e aí eles faziam banquetes, onde eles ficavam se alimentando, e aí eles forçavam o vômito para continuar se alimentando, mas não era só isso. Enquanto isso, eles ficavam em orgias. E aí era um ponto terrível, que aí entra também o desequilíbrio da reprodução, da comunhão, do domínio. Só mostrando de uma forma prática para os irmãos, que todos os pecados vão trazer desequilíbrio nos instintos e nos sentidos. Então fala assim, andar na carne é andar desequilibrado. Fala comigo, andar no Espírito. E é viver em santidade. É viver em santidade. É viver equilibrado. É viver equilibrado. Então você vai equilibrar os instintos que você tem com os sentidos do seu corpo. Isso é andar no Espírito. Isso é viver em santidade. Diga bem. Essa glutonaria tem nada a ver com essa de hoje. Se classifica também, porque eles faziam muitas banquetes, mas a diferença é que eles forçavam a saída para continuar comendo. Eles classificavam a glutonaria. Mas nos nossos dias a glutonaria ela é praticada de que forma? No exagero. Se o seu corpo aguenta comer muito e você não passa mal, porque já laceou, seja o que foi que aconteceu no seu estômago, então pode ser que você pecou lá atrás, mas agora você não está indo além do seu limite, então você não está pecando. Só que em um momento você já pecou nisso. Você tem um arrependimento para trás. E agora, se toda vez que você come você passa mal, não estou falando que tem a gastrite, porque o momento que você pecou foi quando você criou a gastrite. Entendeu? Não é a partir de agora das dores que você sente e das queimações que você sente que você está pecando agora. Foi lá atrás, quando criou-se essa enfermidade em você, foi que você pecou. Agora você está sofrendo a consequência disso. Não é que você
teve a queimação, você passou mal. Agora eu estou falando, você comeu exagerado, está vindo tudo de volta, você está passando mal, começou, deu diarreia, aí você tem que comer, aí você vai lá. Vamos agradecer a Deus, pastor? Graça e paz mais uma vez, amém? Amém. Hoje está conosco aqui o pastor Paulo, essa irmã Beth aí, amém? Como recebemos eles? Seja bem-vindo em nome do Jesus. Aí, se gostou, fique com a gente, volte sempre. Amém. Em pé, amém?